assunto desse episódio não é novo. Os meus pais são professores e desde que eu me conheço por gente, escuto histórias dos absurdos da educação pública paulistana. Mas sabemos que a situação não é só feia por aqui. Seja na educação básica ou superior, os orçamentos estão cada vez mais apertados. E os professores e servidores administrativos ganham mal, enquanto observamos outras categorias de funcionário público ganhando regalias e aumentos exorbitantes. E, enquanto gravamos esse episódio, muitas universidades federais estão com uma greve que já dura mais de 2 meses, tá? E estão reivindicando reajuste salarial e recomposição do orçamento dos centros de ensino. Vale a pena reforçar que o governo federal tem se mostrado relutante quanto às reivindicações, viu? E o que foi uma decepção para muitos que ajudaram a eleger o governo Lula, viu? Cabe a crítica e a cobrança para o governo, pelo governo, de nós ao governo, que elegemos, né? Com muitas expectativas de mais atenção para a educação, que foi inclusive um dos discursos e muitos outros assuntos. É babado, né? E o foco do Haddad e sua equipe é equilibrar as contas públicas, o que é certamente importante. Mas a gente sabe que existem outras fontes de arrecadação e redução orçamentária que poderiam ser ajustadas, mas que ninguém quer mexer nesse vespeiro, né? Enfim, para exprimir essas ideias e também comentar sobre esse cenário que não começou nesse governo, mas sim, perdura aí há alguns anos, a gente tem conosco ela maravilhosa, Melissa Lorange, que é educadora, drag queen, crítica política, produtora de eventos e muito em breve doutora Melissa, né? Chique. Nossa, Melissa Bagaço do Lorange. A parte do doutor é só se eu for aprovada e não cometer algum crime. Gente, eu sou Melissa Lorange, deixa eu parar de me comprometer na internet. Eu sou exatamente drag queen, produtora de evento, educadora, doutoranda e profundamente infeliz em tudo isso que eu faço. Eu sou velha, não importa quantos anos, mas eu sou velha, então eu já sou drag há bastante tempo e já sou professora há bastante tempo. E decidi gastar muitos anos da minha vida estudando, que você faz a graduação, aí você faz o mestrado, aí você faz o doutorado. E eu nem gosto tanto de estudar, então na verdade eu fico sempre me perguntando por que eu tô aqui? Mas eu tô e vamos lá, a esperança é ser parte do grupo grevista em breve, ser professora federal, para poder entrar de greve e discutir com o governo historicamente de esquerda. Eu tô super engajado nesse tema, porque nesse momento eu sou professora substituta de um colégio de aplicação. Não vou entrar, e o cachorro da minha irmã fazendo todo o escândalo, vocês estão ouvindo? O Rafa que se vira, tá tudo certo. Olha o cachorrinho da puta. Ele é bonitinho, ele vai montar bagunça, ele tem um cu gostoso, ele corre separado. O Rafa se vira, nossa. O que é um colégio de aplicação? Vamos lá. Um colégio de aplicação é um colégio universitário. Então, ele é o colégio da universidade. E ele se chama de aplicação porque nós estamos aplicando aquilo que, teoricamente, estamos aprendendo, desenvolvendo enquanto pesquisa na universidade, nas faculdades de educação e nas universidades de formação de professores para a escola. Mas, principalmente, a função. E é uma escola universitária. Então, ela tem tudo que a universidade tem. Extensão, pesquisa e educação. É tipo hospital universitário, só que tipo, escola É tipo universitária. uma zona de testes. Sim, aí a gente recebe licenciandos e licenciandas que precisem completar o seu estágio obrigatório. Então eu tenho uma equipe de 4 meninas que estão se formando e se eu não aprovar elas não se formam. Esse é muito poder que a gente tem na mão. Fala, você pega ali água pra mim, senão eu não te aprovo, você não se forma. Mentira, não faço. Olha o assédio moral! Mas E coitado, é uma coisa terrível, porque esses estágios de licenciatura, eles são obrigatórios e obrigatoriamente não remunerados. Nossa, que é pra você começar a sua vida profissional enquanto educador se fudendo. Já assim, preparado. Não, já preparado pra... Você paga, elas literalmente pagam pra estar lá, porque elas têm que comer, elas têm que chegar, né? Enfim, e aí é legal que elas não precisam fazer o estágio lá, né? Podem fazer em qualquer lugar, qualquer escola que aceite o estágio. Mas lá a gente tem um tempo reservado na carga horária pra fazer a reunião de formação dessas pessoas. Então é um colégio voltado também pra isso. E atualmente este colégio, não vou dizer qual, tem vários no Rio de Janeiro, ele aboliu as provas depois da pandemia. Então
agora é apenas por sorteio. Como assim? Dos Porque alunos? antigamente tinha um vestibularzinho, sabe? No 6º e no 1º ano. Então os alunos entendi. faziam uma prova e depois tinha um sorteio. E eu tava meio que nessa discussão, eu entrei como substituto, eu vou sair no final do ano, mas entrei no ano passado, as pessoas estavam discutindo isso. E eu lembro que eu sou muito abusada, pra não ser abusada. E eu tava na reunião, porque era no horário do meu trabalho, eu tinha que estar. E aí as pessoas estão falando, não, porque a qualidade de ensino, não, porque... Aí eu levantei a minha mãozinha muito inocentemente e perguntei, vem cá, isso aqui é uma escola de formação de professores, com pesquisa, extensão e educação, onde nós temos professores que têm carga horária para orientação de futuros professores, onde nós recebemos futuros professores, e vocês estão dizendo que essa escola não está equipada para recuperar os alunos que chegam com defasagem educacional. Então por que a gente está formando professor? Nossa. Pauladas. Mas deixa eu perguntar, Melissa, antes de você continuar. É de ensino fundamental e médio? Infantil, fundamental e médio. Nossa, é completo, então. E é complexo, é bem complexo. Eu entendo a questão de, a gente queria um escopo mais controlado para aplicar cientificamente, mas não existe porque a realidade não existe. Então a gente tem que aplicar na realidade dos alunos. Os alunos não vão se formar para serem professores de uma escola federal. Eles não vão conseguir passar no processo seletivo, porque não é assim que funciona. Tipo, eu não passei até hoje, eu tô no doutorado. Imagina a pessoa recém-formada. O primeiro emprego dela vai ser em escola de classe C, provavelmente, ou de substituto no estado. Então, assim, não é com as elites que ela vai fazer, entendeu? Ela vai trabalhar. E é isso, assim, né? A gente tem que formar os professores para lidar com a realidade da escola. Mas como eu estou nessa escola, essa universidade não entrou em greve. E como nós somos um pedaço da universidade, a gente não pode declarar a nossa greve. Os institutos federais e o Pedro II no Rio de Janeiro entraram em greve. Eu não estou em greve. Quem está de greve são os TAIs, os técnicos de educação. Ou seja, não tem secretaria, não tem dirigente de turno, inspetor. Não tem inspetor. Nossa. Uma universidade funciona sem técnicos. Sim. Uma escola não. Então tá um caos. Tudo que eu queria que essa greve ou acabasse ou fosse declarada para os docentes, para que eu também pudesse entrar de greve. Porque a gente tá num acúmulo de tarefas enorme. Porque eu não posso simplesmente, na hora do intervalo, sentar e comer um salgado. Eu tenho que ficar olhando se alguém tá se matando. Não tem inspetor. Não tem corpo pra isso, né? A gente tá com dificuldade com os alunos de necessidades especiais, porque eles precisam de atenção, porque as crianças fogem da sala de aula. E aí um professor de educação infantil vai largar 30 para correr atrás desse um e os outros 30. Então não tem ninguém no corredor. Então os professores estão se organizando para modo que alguns deles fiquem pelo corredor para que a gente consiga pegar as crianças que fogem, que é humanamente não tem braços. E é uma questão importante, porque um colégio de aplicação não é visto pela universidade como algo importante, porque ele não é a universidade, ele é um colégio. E ele não tem autonomia como os institutos federais para declarar, para mexer com seu próprio dinheiro, inclusive. Então a gente tá meio que refém das decisões macro da universidade, esperando a boa vontade do governo. A verba vem da universidade. A verba vem da universidade. Entendi. É um repasse da verba que já é mínima pro mínimo. Então, eu descobri que o colégio é um departamento da universidade. Ou seja, quando abre vaga de concurso para concurso efetivo, para todo o colégio. Então tem que dividir entre todas as matérias. A gente tá precisando mais de matemática, mais de português, que não abre a vaga do professor de matemática. Se o professor de matemática se aposenta, abre uma vaga. Esta vaga não necessariamente é de matemática. Gente. Por causa de uma problema. lógica administrativa muito doida. Enfim, isso tudo, vocês começaram falando da pauta do governo, mas o meu texto de doutorado, de qualificação, ao qual qualifiquei, sou muito qualificada. Sou qualificada e educada. Eu sou mestre de educação, então eu sou educada e eu sou qualificada. Eu começo comentando do debate presidencial, onde todos os presidenciáveis, sem exceção, apontaram, direto ou indiretamente, os professores como os responsáveis pela falência da educação. Que não é verdade. E isso só pode ser dito por alguém que nunca entrou numa escola depois de adulto. Exato. Eu acho que isso é uma coisa importante de dizer, porque o Haddad não diria isso, enquanto professor universitário, talvez. Mas todo mundo que estava ali não teve nenhuma dificuldade em jogar a responsabilidade para o corpo docente. E isso para mim ecoou muito quando eu escutei a fala do Lula dizendo basicamente que os professores universitários são uma casta privilegiada do funcionarismo, tendo os militares e o magistrado. Errou feio, errou rude. Judiciário? Acertou, miserável. Judiciário. Isso, o judiciário vai dizer que o TAI, que ganha
R$4.000 é a casta privilegiada da educação. E os professores universitários que são responsáveis, por exemplo, por pesquisas científicas que dizem que a esquerda está defendendo em oposição ao negacionismo, mas são essas pessoas. São essas pessoas que desenvolveram tratamento de pele de tilápia, são essas pessoas que desenvolveram vacinas nacionais, são essas pessoas que fazem os observatórios de segurança. O meu doutorado é sobre narrativas de funcionários de escolas públicas, de trabalhadores de escola pública, né? Que tiveram os alunos executados pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Não. Essa é a minha Que forte. pesquisa. É muito. Eu gosto de me meter em coisas fáceis, tranquilas, que não dão pesadelo. E faço bem. Eu prevejo um programa na Netflix da Melissa falando de true crime. Nossa, vestida de drag. E assim, não tem ninguém falando sobre isso no momento. E aí eu vou falar qual é o impacto dessa política de morte na educação. Pra ver as pessoas dizerem que os professores são uma casta privilegiada. Que loucura, que universo é esse? Esse discurso, ele foi reforçado. Eu vi muita gente no Twitter reforçando esse tipo de discurso, falando, não, mas porque o professor que ganha R$4.000, ele já ganha mais do que X milhões por cento do que a sociedade brasileira. Mas, gente, não é essa a lógica. Mas, meu que a anjo, gente tá procurando. e professor faz o quê? Cria cidadão, né? Tá educando Exato. pessoas que serão novos adultos, sabe? Essa lógica do tá ganhando mais que os outros, ela vem junto com a lógica de que acredita que o professor tem que trabalhar 40 horas em sala de aula. Que o ganho da categoria depois de século, né? De disputa foi, a gente não trabalha só em sala de aula. Você não prepara essa aula, ela não existe. Você não corrige essa redação, ela não tem efeito. Se eu não vou no cinema ver um negócio, eu não me inspiro. Todos nós somos levemente artistas. A gente tem que criar um negócio. Sim. Do nada. Em prática, em pesquisa. Enfim, às vezes a pesquisa é assistir divertidamente, gente. E a gente vai assistir divertidamente e sai pensando, meu Deus do céu, eu posso usar cores pra falar sobre sentimentos. E a gente dá uma aula de teoria das cores pro 6º ano. E pronto, tá aí uma aula. Acabei de pensar nisso. Enfim, entendeu? Então, assim, a gente precisa disso. Mas é uma sanha capitalista tão tenebrosa que se você tem um contrato de 40 horas, você precisa estar 40 horas trabalhando. Mas porque eu sou médico e eu trabalho de plantão não sei quantas horas seguidas. Meu amor, foda-se. Quando você chega em casa, você chega e dorme, né? Você não tem seu trabalho se trilhões de encerra ali. lições. Não, e assim, e é muito bom que é um nível, mas eu trabalho que nem um condenado. Não trabalhe que nem um condenado. Lute para que você não trabalhe que nem um condenado. A discussão do trabalho não tem que ser todo mundo tem que trabalhar mais, tem que ser todo mundo tem que trabalhar menos. Exato. Não precisa, a gente tá discutindo aí inteligência artificial, os caralho, mecânica, a puta que pariu. É para você trabalhar menos, não pra você trabalhar mais. A discussão tem que ser como que a gente vai fazer isso para trabalhar menos, melhor e descansar e ganhar mais. Que a gente vai fazer as coisas com mais, que não precisa. Porque a gente precisa de dinheiro. E é isso. Ai, mas vocês ganham mais do que não sei quantas pessoas. Irmão, um monte de gente ganha um monte mais do que eu. E como se fosse o problema dos professores que ganham mais que essa outra parcela da sociedade, né? Colocando o peso no professor. Pô. Mas a corda sempre vai arremetar pro professor por causa dessa fala de o professor cria o cidadão. Então, se o professor cria o cidadão e o cidadão é errado e a sociedade não deu certo, de quem que é a culpa? Sempre recai sobre a escola e o não sobre professor a família, né? construção do sujeito, como se nós fôssemos responsáveis por formatar um ser humano. Queria eu, nossa, minha vida ia ser muito fácil se eu pudesse formar de C2 pontos Jorge Lúcio, meu aluno capeta, entendeu? Beijo se você estiver ouvindo isso, querido, sozinho, né, querido? Não é dele juntar com outras crianças. Mas entendeu? Sabe? Enzo, formate Enzo 2 pontos. Eu vou formatar e botar. Não é assim, a gente não forma. Parece que a escola é uma realidade alternativa, um multiverso, um plano fora da sociedade. E aí a sociedade é extremamente violenta, extremamente competitiva, extremamente machista, misógina, homofóbica, extremamente competitiva, um capitalismo rodando solto, as pessoas enlouquecidas, galera tomando remédio e acha que dentro da escola tá tudo bem. Passou pelo muro da escola, pelo portão da escola, não, aí acabou o problema. Aí aqui tá todo mundo com bauá, fazendo rodinha, ensinando as crianças que estão super afim de aprender. Elas não querem ficar no telefone jogando o jogo do tigrinho, elas não querem ficar no banheiro batendo punheta, porque elas não querem sair correndo, porque elas não querem te xingar de viadinho.
gente, a escola faz parte do mundo. Sim. É o mesmo mundo. Não mudou o mundo porque tá dentro de uma escola e tá todo mundo de uniforme. Sim. Eu falo pros alunos que a escola é um ambiente seguro. E é um ambiente seguro porque eu não vou dar na sua cara se você me xingar. Porque eu tenho uma obrigação ética e profissional. Mas quantos professores apanham, né? Quantos professores sofrem violência? Meu pai é professor. Já foi agredido umas 5 vezes. Vou tomar um tapão aqui na cara e como que eu vou explicar educadamente que você não me deve dar um tapão na cara, como aconteceu com meu pai? E aí eu... Entendeu? Porque a vontade é esganar o garoto. Só que eu não vou esganar o garoto. Eu costumo ensinar, eu tô no 3º ano, né? Então os alunos estão fazendo 18. Outro dia eu dei uma aula e aí eu parei no meio pra explicar o seguinte. Que mal lhe pergunte, dá aula do quê? Português. E redação. E aí a aula de redação às vezes rola umas polêmicas por causa dos temas de redação. Porque também tem isso, né? O jovem tá muito crente. A juventude... A geração D de Damares tá foda. Gente, na minha época não era assim, não. As pessoas não eram tão conservadoras, tão jovens, né? E o tema era racismo religioso. Então os crentes estavam sentidos porque eles estavam se vendo no lugar do opressor. O que eu acho super válido, tá, gente? Eu acho que o processo de entender que você faz parte de uma instituição que é problemática, sempre complicado. Acho que todo homem gay, quando virou e falou, opa, mas eu sou homem. Eu faço parte do processo do machismo. Sim. Porque na hora que o meu currículo vitae chegar no lugar, ele não vem rosa, ele vem com o nome masculino. E ele vai ser passado na frente do nome feminino. E aí, eu dou esses exemplos sempre pra dizer que a gente não pode jogar fora privilégio, porque ninguém deu na nossa mão. Ele é usado independente do que a gente faça ou não. Eu não tenho o privilégio, ele tá aí. Eu usufruo dele. Às vezes eu nem tô sabendo. E aí eu falei, gente, viver em sociedade é muito difícil. Aqui, se vocês forem racistas, homofóbicos, transfóbicos, intolerantes, a gente vai fazer um processo pedagógico pra vocês entenderem o que tá errado. Lá fora vocês vão tomar um processo ou uma facada. Vocês estão fazendo 18 anos. E enquanto eu estou ensinando vocês educadamente como se comportar aqui, lá fora eu tô ensinando as pessoas a dar facada em vocês e processar vocês. Então eu espero que quando vocês cruzem com as outras pessoas que eu estou estudando, que eu estou ensinando fora daqui, vocês saibam fazer a parte de vocês. Porque eles vão saber fazer a parte deles. Não passava um agulho Wi-Fi do tudo aquela gente. Chama pedagogia do constrangimento. Mas é verdade, gente. A pessoa tem que estar constrangida de tentar constranger os outros, sabe? É aquele paradoxo da tolerância, né? Eu tolero o intolerante ou Nossa! Intolero o intolerante? Voadora nos peitos. E aí todo mundo deu uma acordada pra cuspir. E eu falei, gente, alguém tem que falar com esses jovens a grande verdade. Você não pode fazer essa piada que você tá fazendo com seu colega aqui, nem com esse mesmo colega na rua. Porque se alguém se ofender, ele vai te partir pra cima de você. Porque as pessoas estão, bem-vindo ao capitalismo tardio, enlouquecidas. Esfaquearam uma pessoa que foi defender um casal gay dentro de um ônibus essa semana. Sim, o homem nem gay era. Ele só falou, talvez isso não seja legal. Vamos parar aí, meu irmão. E é o suficiente você tomar uma facada fazendo a coisa certa. Imagina fazendo merda. Pois é. O carro não passa por cima de você porque você tá fazendo gracinha. Passa. Gente, as pessoas são doidas. Tá todo mundo à beira de um ataque de nervos. Então, o burnout se tornou o modo de trabalho. Você trabalha com burnout ou você não trabalha. Fica muito essa coisa de que a escola, esse ambiente do conhecimento. Que conhecimento? Sim. Parece que é um ambiente esterilizado, né? Que é um ambiente esterilizado e que nós estamos lá por missão, que é outro problema. Boa vontade, né? A missão. Ai, você nasceu pra ser professor, né? Quando é mulher, então é pior ainda. É. Educação infantil, claro que elas são boas professoras, elas nasceram pra ser mães. Aí corta pra você perguntar, você quer ter filho? Ah, nem que me paguem que eu quero ter filho. Os alunos perguntam, professor, você tem filho? Minha vontade é falar não, porque quando eu como não engravida. Mas, normalmente. Mas, eu respondo, não, gente, eu tenho vocês. O que me impede de esganar um adolescente é o pai do adolescente. Se eu chegar em casa e o pai do adolescente for eu, quem é que vai parar? Tem que ter ninguém me segura. Não dá, eu falei, chorar, não. viu? Mas eu gosto de adolescente, eu falo isso tudo, gente, mas eu faço questão de trabalhar com adolescente porque eu gosto, eu acho que é um povo bacana. Mas eu acho, eles são divertidos, eles têm uma desculpa, que são os hormônios. O jovem adulto não tem desculpa, porque já passou. O jovem adulto é pior. O jovem adulto, 20 e poucos anos, é uma galera que eu tenho só uma desaforo mesmo. É falta de bom senso mesmo. Bacana. Então olha aí. Olha só, olha só, olha só. Olha lá, olha lá. Olha o ponto A. Olha o ponto B agora. Olha lá. Olha o 2 aqui. Olha o 2. Olha lá. Olha a luz. Ó, olha aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Então olha só. Então olha que bacana. Olha lá. Olha que legal. Olha só. Olha só. Olha só se você achou confuso. Olha lá. Olha aí, pessoal. Olha aí. Olha lá. Um grande beijo e abraço pra vocês. Tchau.
Você expôs pra gente toda essa situação e eu queria saber como que você encontra formas, então, de cumprir seu papel como educadora nestes tempos tão resilientes, nesses tempos que as pessoas estão loucas e em um tempo que não há dinheiro, né? Eu acho que antes só da Melissa responder, vou dar um parênteses pra todo mundo aqui pra gente entender a situação do Brasil, que no último estudo da OCDE, o Brasil foi o terceiro país com menor investimento por aluno do mundo, dos 47 países pesquisados, né? Então ele foi o terceiro pior, com um gasto público de estudante que equivale a menos de 1/3 em comparação com os outros países ricos. Então vamos lá em números. Brasil investe em educação básica por aluno $3.500 anuais por ano, R$17 mil. R$17 mil por ano por aluno do ensino básico. Em comparação com Luxemburgo, que é o primeiro colocado, que gasta $26.300 por ano por aluno. A gente só tá acima da África do Sul e do México. Olha aí, né, gente? Dentre os quase 50 países, a gente tá ali em antepenúltimo nessa corrida ali da educação, né? E atualmente a gente é o quê? A 8ª maior economia do mundo? Sim. 7ª? E como diria Maria Conceição Tavares, ninguém come pipa enquanto fuma um cigarro. Ninguém come pibe! Tecnocratas! Você não é economista sério. Tecnocrata! Adoro. Maravilhosa. Vou te dizer, eu exonerei uma prefeitura, que é a prefeitura de Magé, aqui na zona metropolitana do Rio de Janeiro, porque eu estava com um burnout fudidíssimo, respondendo a sua pergunta e respondendo o seu comentário. Quando eu entrei em 2013, acho que foi 13, a merenda era bem melhor do que quando eu saí. Eu fiquei 6 anos. Entre 13 e 19, 13 e 19 mais ou menos, a merenda escolar só foi caindo. De eu ver as merendeiras tirarem o que dava da carne seca pra fazer com abóbora, no dia de carne seca com abóbora, e pelo menos 2/3 de cada peça ser jogado fora, e elas cavucarem a carne pra tirar, só vem de sebo e gordura. E com o logo da Friboi, tá? Porque assim como a Fundação Lemon produz material didático para a escola pública é um e pra escola deles é outra. A carne que a Friboi manda para a prefeitura de Magé é uma, e a que ela manda pro mercado é outra. E é esse dinheiro por aluno que paga comida. Sim. E aí a gente acha, mas o aluno come, não falta comida pro aluno, não falta uniforme pro aluno. E de fato não falta. Sempre tinha comida, sempre tinha uniforme. Qual a qualidade da comida, qual a qualidade do uniforme? E é isso, eu botei a criança com comida e com um uniforme e um caderno. Beijo. O resto, já que eu paguei isso, o resto o professor faz, né? Aí o professor faz a mágica dele acontecer. Espaço entre carteiras de 1 metro nunca é respeitado. Nunca é respeitado. A climatização da sala, jamais hipótese alguma. Capacidade de livros paradidáticos e didáticos de qualidade que o professor tem autonomia para escolher. Beijos, não vemos. Condição de levar essa gente para um passeio, para uma saída pedagógica. Não há. Então não é só, a gente não quer só comida e uniforme, né? A gente quer condições de fazer isso acontecer, né? Internet na escola, não tem. Eu vou planejar como? Eu vou planejar na minha casa. Posso planejar da escola, que não tem uma internet funcional o suficiente. E é esse dinheiro do investimento. Mas eu queria lembrar, falando em investimento, que um dos motivos da queda da Dilma Rousseff foi a derrota, quando ela foi derrotada. Foi para derrotar, na verdade, o projeto da porcentagem de royalties obrigatória para saúde e educação. Não sei se vocês estão com esta lembrança. Não me lembro. Tinha um projeto de destinar 30%. Acho que era 30%. Uma porcentagem aí, o menino da edição. Joga aí um áudio. Vou nada. Sem vetos, Dilma sanciona a Lei dos Royalties para Educação e Saúde. Em cerimônia no Palácio do Planalto, ocorrida nesta segunda-feira, dia 9 de setembro, em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff sancionou sem vetos a Lei 12.858, que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. O texto também prevê que 50% dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal sejam destinados aos dois setores, até que se cumpram as metas do Plano Nacional de Educação, o PNE. Segundo o governo, deverá acontecer em 2013 o primeiro repasse com valor de 770 milhões de reais. Em 10 anos, o total investido chegará a 112,25 bilhões. Nos próximos 30 anos, o governo prevê que terão sido investidos mais de 362 bilhões de reais. A expectativa é de que os rendimentos obtidos pelo fundo serão suficientes para cumprir as metas do PNE, que são 10% do PIB em educação e da saúde em até 15 anos.
tinha uma porcentagem que era pra ser de saúde e educação, dos royalties de petróleo, do pré-sal. Está vindo aí o pré-sal, e com ele vai vir, tipo, zilhões de dólares e a gente vai investir. E a Dilma caiu, e ela tinha aprovado 30% para saúde e educação. A Dilma caiu, e caiu isso, não só caiu isso, como a gente botou 20 anos de teto de gastos e congelamento na saúde e educação. Então a gente perdeu o que tinha ganho e tiraram mais. E aí não tem como esse número crescer. Não. Porque existe uma emenda constitucional que impede o investimento em saúde e em educação pública pela galera que votou o Temer. Por aquele Congresso. Que não era nem esse Congresso. Que por esse Congresso a gente pagaria para ter escola pública. Né, assim, mensalidade, os caralho, que é um dos planos deles. E só completando uma outra coisa, as pessoas falam, e por que entrou de greve agora? Se era muito pior antes, se no outro governo era pior, porque no outro governo não tem diálogo, então não adianta ter greve. Exatamente. É outra coisa que a gente vê muito na internet, as pessoas não sabem raciocinar, né? Não sabem. Eu tenho uma frase... Não existia diálogo, porra. A minha máxima, a máxima de Melissa, que é a seguinte, 2 pontos. É uma verdade universal da qual nós não podemos fugir, que as pessoas são, a princípio, burras. Eu tenho que partir do pressuposto que todo mundo é burro e que eu tô explicando uma coisa pra alguém incapaz de fazer uma sinapse cerebral correta pra chegar numa conclusão. Fazer um silogismo, sabe? Água e sal é um biscoito, o mar é salgado, o mar é um biscoitão. A pessoa não consegue chegar nesse raciocínio. Isso é verdade. Ela tem dificuldade. Entendeu? Então, eu parto desse... Inclusive eu mesmo, porque eu tenho que admitir minha burrice pra várias coisas. Mas você perguntou, Sé, como é que eu faço pra sobreviver? Eu não sabia nem se eu ia sobreviver. Quando eu peguei esse contrato, porque o que aconteceu? Eu tenho ótimas decisões na minha vida. Esse momento terapia. Eu tenho ótimas decisões na minha vida. Dar aula, ser drag e fazer doutorado foram essas. Maravilhosas. Você dá aula montada ou você faz doutorado montado? Não, graças a Deus. Como não? O que é isso? Não, eu quero sobreviver até os 40. Já confundiu os empregos? Já confundi os empregos, sim. Mas na verdade, gente, o show nada mais é do que uma grande aula. Essa é a grande verdade. É tudo a mesma coisa. Mas em 2020, janeiro, eu tava com um burnout fudido em Magé. E eu ia renovar a minha licença. O perito não renovou. Eu saí da perícia, fui direto na prefeitura e exonerei. Assim, em fevereiro, na verdade. E aí eu peguei e fui tentar a vida em São Paulo, que é o que gays fazem. Eu falei, tem um dinheiro aí guardado, vou tentar uma escola em São Paulo. Vou me mudar pra Bela Vista. Aí tinha um monte de amigos falando, fica aqui em casa o tempo que você precisar pra procurar emprego, já que, né, tem muita escola em São Paulo. Cheguei, fiz minha primeira entrevista e veio Covid. Nossa. E aí acabou, não tinha mais escola. Então eu fiquei de 2020 até o ano passado, 2023, né? Foi isso ano passado, estamos em 24, não sou maluco. É isso aí. Sem entrar numa sala de aula. Nossa. O que significa dizer que eu passei quase todo o governo Bolsonaro fora de sala de aula, porque eu estava de licença psiquiátrica. Voltei já com outro governo. E aí, quando eu entrei em sala de aula do 9º ano do ano passado pela primeira vez, eu pensei comigo mesma. Você sabe fazer isso ainda? Porque era uma dúvida. Real e sincera. Sim. Assim como os primeiros shows que eu fiz depois da pandemia. Que foi antes de voltar pra sala de aula, inclusive. As pessoas estavam muito felizes que estavam voltando, salve a professorinha. Era o mesmo público de antes, assim, casa nova. E eu cagada de medo de simplesmente não saber mais fazer. Será que eu ainda sei fazer? Mas soube fazer, entrei em sala de aula e a insanidade te dá umas ferramentas pra lidar com as coisas. Não aconselho ninguém ficar doido, mas caso você fique doido, tente instrumentalizar isso para o capitalismo. É isso, entendeu? Capitalize sua loucura. Capitalize sua loucura. Desbinarize sua corpa. É importantíssimo. Não, é isso. Eu falei, eu já fiquei doida. Eu já fiquei louca. Já entrei no estalopram, também carinhosamente conhecido de estaloprada. Já entrei no estalopram. Já saí do estalopram. Né? Eu já entrei e já saí. Eu estou desmedicalizada. Alguma coisa eu tenho que ter aprendido nesse processo. Então, eu tenho uma dissociação leve e controlada. Então, os alunos me xingam, eu olho pra cara deles, deixo profundamente claro de que eu estou ouvindo o que eles estão falando, mas eu optei pela minha paz não ir pra cima deles. E aí, normalmente, é quando eu falo o discurso, gente, a sorte de vocês é que eu não posso arrastar a cara de vocês no tapetes da parede. Porque eu tô aqui dentro. Mas vocês têm que entender que se eu tô lá fora num dia irritado, porque eu sou maluca, eu tenho um psiquiatra,
Eu posso arrastar a cara de vocês no chapéu da parede. E aí pra dar uma corda nas pessoas. Mas assim, eu também tem que lembrar que adolescente tem uma resistência à imagem do professor e à imagem da escola. Então ele não é ele mesmo ali. Ele tá ali num processo diferente. E eu entrei numa escola federal que eu achei que estaria muito mais fácil de trabalhar. Não foi tão... Foi bem mais fácil do que Magé, obviamente. Eu não estou comparando. Mas não era tão mais fácil assim. Eu cheguei numa escola entendendo que agora os adolescentes apostam com o dinheiro do cartão de crédito dos pais. Gente, que os loucura. adolescentes têm uma capacidade de concentração de 45 segundos. Sim. Que eles são ciborgues. Eles estão intrinsecamente ligados ao telefone celular. De uma forma que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Eu sou a Eles geração... anotam tudo no telefone celular, gente. No telefone, é cruel. Eles fazem o rascunho da redação no telefone. E aí hoje a aluna... quando eu fui passar, ficou muito mais linha, né? Não é nem só são 30. Mas eu não mandei você fazer isso. Você fez porque você quis. O que aprendemos hoje? Escreveu o rascunho no papel. Eu falei, muito que bem. Olha como você é esperta. Você descobriu sozinha que você não pode fazer isso. Processo Não terapêutico. precisa falar nada. Não precisa falar nada. Olha que coisa legal. Processo. E esse é muito legal, porque às vezes cai uma ficha e você escuta o barulho da placa. Eu não posso, né? Não, você não pode. No caso, você não pode fazer isso que você tá fazendo. Mas por que você deixou? Porque você tinha que descobrir que você não pode. Você descobriu? Descobri. Então, você vai fazer de novo? Não. Mas é isso, eu tive que descobrir, no meio da maluquice, dessas limitações, o que funciona pra minha estética e ética profissional. Que eu costumo falar, que existe uma ética e uma estética profissional. A minha estética profissional é não ficar gritando. Eu, quando eu vou chamar a atenção deles, eu faço um... Atenção! Aí eles dão um susto, dão um pulo da cadeira, e eu continuo explicando como se nada estivesse acontecendo. Ou então eu começo a falar, então, muito baixinho. Foi aí que eu comecei a fazer sexo com vários animais, senhoras de idade. Uma suruba louca, onde pegamos várias ISTs. E foi então que lamberam a olhota do... vocês estão prestando atenção? Obrigado. E todo mundo para... É o quê? Obrigado. São técnicas de desespero. E é meio tática de guerrilha, porque, na verdade, a gente estuda um monte de coisa. A gente estuda um monte de ferramenta numa faculdade de formação de professores. Mas cada parafuso é diferente. Sim. Então a gente só tem essa ferramenta. E agora eu tenho 58 adolescentes diferentes, em que eu preciso fazer eles entenderem alguma coisa minimamente igual. E é interessante porque os adolescentes também não sabem o que é uma escola. Eu tive uma discussão com um aluno que eu acho muito problemático na escola ontem, segunda-feira. E eu falei, cara, não me pede mais nada, que eu tô muito chateado contigo. Aí ele hoje me viu e veio perguntar se eu ainda vou ajudar ele a fazer a redação do Enem. Aí eu falei, por que não ajuda? Aí que você falou pra não te pedir mais nada. Eu falei, mas isso é meu trabalho, não é questão de pedir. Vocês precisam entender... Eu falei, olha, eu vou falar umas coisas muito, muito, muito sérias com você. E ele já é maior de idade, né? Então acho que umas coisas muito sérias com você. Eu não preciso gostar de você pra trabalhar contigo. Isso não quer dizer que eu gosto ou desgosto. Não gosto. Não quer dizer que eu desgosto. Mas assim, não precisa saber. Acho ele um adulto problemático em potencial, sabe? E eu já saí dessa ilusão de que é a escola que vai resolver o problema dele, sabe? Enfim, e aí ele falou isso, falei, senta aqui. Meu trabalho é meu trabalho vai ser feito. O seu sucesso é o meu sucesso, então eu quero que você consiga as coisas, quero que você aprenda. E quando eu falo não me peça nada, não me peça regalias. Não me peça pra entregar o negócio fora da hora. Porque isso é pedido. Sim, isso né? é extra, né? Isso é extra função. Isso é um favor. A minha função segue a minha função. E eu tenho que fazer ela de uma forma muito carinhosa e despessoalizada ao mesmo tempo. Se eu não tiver carinho com eles, eu vou matá-los. E se eu não desassociar um pouquinho, eu vou matá-los. Então é um malabarismo entre conhecimento, emoção e afeto. Porque emoções e afetos não são a mesma coisa. É como é que eu afeto e sou afetado versus que emoção que eu tô sentindo naquela hora. E aí eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer em muitas profissões, mas na minha que lida com muita gente, e lida com muita gente numa relação de modelo muito desgastado, que é a relação de professor-aluno, que não é a mesma que eu tive, não é a mesma de quando eu comecei a dar aula, e não será a mesma no ano que vem, tá? É muito complexo essas relações de professor, aluno, de educação como um todo. Você parte também de um ponto que a gente já discutiu de orçamento, né? Que você tem que trabalhar com os recursos que você tem. Então, se você tem um recurso aqui, às vezes você se desdobra pra trazer um pouco a mais do que você tem, pra dar uma melhor qualidade ali de aula, pra dar um maior engajamento ali dos alunos, né? Pra trazer eles presentes ali, e você acaba... E o pior é que o aluno vai acabar competindo com uma pessoa ali que paga...
que tem uma mensalidade de 15 mil reais, sabe? Que é praticamente o que o governo investe em um ano de educação Em um básica. ano de educação básica. E vou te dizer, outra coisa da minha ética e estética é, eu não gasto mais meu dinheiro. Salvo raras exceções, eu imprimo coisas do meu computador pessoal. E eu compro coisas pessoais pra trabalhar. Porque eu falei, eu não vou... Já que eu estou sendo responsabilizado por tudo, eu não vou. Eu não vou. A escola ficou sem xerox, os alunos ficaram sem texto. E aí é um negócio da luta política que você ensina pros alunos. Mas você está nos prejudicando? Não sei, tô. Ou eu tô te ensinando que a vida não é... As coisas não são dadas. Você acha que tá tudo pronto pra você. Sim. Porque assim, o quão honesto é virar pro professor e pra professora de português e falar, trabalha com texto aí, sem cópia, sabe? E eu simplesmente virei e falei, não vou trabalhar. Vou trabalhar gramatiquês, vou trabalhar com aquilo que eu não acredito, mas eu não vou ser individualmente responsável por um problema estrutural enquanto eu puder. Sim. Não é caso de vida ou morte, entendeu? Então assim, é isso. É cuspe giz, é todo mundo junto, um escreve pro outro ler e vamos fazendo assim. Porque essas são ferramentas necessárias e possíveis. E aí cai no orçamento. Como assim uma escola não tem o inferno de uma xerox, um toner suficiente? Sim. Pois é. O artigo jacaré, ele é... Professor! Pois não? Será que amanhã? Quê? Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de paternista! Todos os alunos criados a leite com pera! A ovo maltino! A pão com mortadela! Com esses filhos das putas desses alunos! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? E aí a gente parte para um ponto de esperança que a gente tinha, né? De um discurso ali onde a gente tinha aquele, vai mudar, o governo acredita mais em educação ali, e a gente se depara com uma notícia que o governo Lula realizou cortes em verbas de bolsas de estudo, educação básica e farmácia popular, sabe? Então, a gente vê que o lobby corporativista aí é muito forte. É muito forte. É muito forte e vou te dizer, e a gente não acreditou porque nós somos inocentes. Sim. Eu queria dar um perdão pra nós mesmos. Exato. Porque a quantidade de escola e código de vaga que abriu durante os governos PT, mas principalmente no governo Dilma I, a Dilma, eu costumo defender, ela fez pouca coisa muito boa, e aí todas essas eu faço questão de lembrar, porque é muito difícil defender o governo dela, mas tem umas coisas que eu faço questão de lembrar, porque essas, entendeu? Quando o Haddad era ministro da Educação, inclusive. A quantidade de universidade que abriu em cidade do interior, a quantidade de vagas do ProUni, a quantidade de institutos federais espalhados por aí. Então, assim, tem escola federal na cidadezinha do meio do nada, nem que seja para agronomia. Mas tem, as pessoas estão ali. E como é Instituto Federal, ele pode não ser universitário, mas ele também é de pesquisa. Sim. Também tem um processo de extensão. Ele também está ligado pro trabalho. Então, assim, quando a gente tem a possibilidade do retorno dessas pessoas, desse partido, dessa figura política, dessa ideologia de governo que a gente já viu, não é inocente acreditar que as coisas vão ser diferentes só porque não é o Bolsonaro. Eu não teria essa mesma expectativa, não vou dizer esperança, a expectativa se fosse o Ciro. Talvez eu tivesse outra expectativa. Deve ser até melhor ou pior, ou apenas diferente, não sei. Mas seria outra expectativa. A expectativa que eu tenho com o governo Lula, e ele virar e falar, vou abrir não sei quantas universidades, tá bom, querido, você vai abrir, e depois a gente faz o que com ela? Uma vez aberta essa universidade, eu faço o que com esses professores? Sim, como eu pago eles? 1/3 dos professores do colégio de aplicação que eu estou são substitutos. O setor responsável pela educação especial, por acompanhamento das crianças autistas com deficiência, tem 2 professoras efetivas. Todo o resto é substituto. Né? E são pessoas que vão acompanhar crianças que precisam se conectar com elas. E elas só vão ter 2 anos, porque é um contrato de substituto federal de 2 anos, para que se evite fazer o substituto virar o efetivo. Só que não existe efetivo. Então eu entendo e acho ótimo que se abra uma universidade federal da Maré, no Rio de Janeiro. Muito importante. Mas do lado da Maré tá o FRJ, com um quadro de professores substitutos enorme. É muito importante criar essa universidade em São Gonçalo. Mas a UERJ de São Gonçalo, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro de São Gonçalo, está com um quadro enorme de substitutos, que é pior ainda o contrato do que o federal. Então, assim, importante criar novas vagas. O que eu vou fazer com essas vagas depois? E outra, né? O que eu vou fazer para as pessoas chegarem lá, né? Porque a gente vê as pessoas, tá bom, elas entram, mas elas
entram com capacidade suficiente para ter uma educação superior no nível, né, que deveria ter ali, não só técnico. E elas continuam? E elas terminam, continuam, né? Alguém postou hoje a quantidade de pessoas que desistem da licenciatura. Mais de 60% das pessoas que entram para a licenciatura de física desistem, que elas vão para engenharia. Com certeza. Ou para qualquer outra universidade, curso que dá dinheiro. Exato, é esse o ponto. Gente, eu falo isso, mas no final todo mundo vai dirigir Uber e abrir OnlyFans. Eu não entendi muito bem. Porque as pessoas estão tão... É o tripé macroeconômico, é o OnlyFans, o Uber e o Brigadeiro Gourmet. É o que faz a Brigadeiro Gourmet na frente da estação. Ou você criar uma fake news falando que vai casar e precisa de muito dinheiro. Vai casar, precisa de muito dinheiro. Compre aqui esse e aí eu gosto muito... porque a gente quer casar. Eu falei, eu com isso. Não fui nem chamado pro casamento, nem tô no trisal. Mas é pra tirar o documento do casamento. Ah, não, que a gente quer fazer uma festa. Mas, irmão, foda-se, né? A gente querendo comer. Tu quer fazer festa? Tu vai me convidar? Você padrinho? Palhaçada? Ai, não gosto, gente. Eu já não gosto de casamento. Já não sou monogâmica, já sou contra casamento. Ai, te amo, vamos envolver o estar na igreja? Não precisa. Vamos botar essas testemunhas aqui. Se fosse bom, né? Não tinha testemunha. Mas é isso, aí a gente fica tentando construir uma educação que seja libertária, pró-feminista, antirracista, pelos direitos das minorias, mas eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra sair de sala e tirar o menino que tá fazendo merda, porque não tem um inspetor, entendeu? Eu tenho 17 mil pro garoto comer, vestir, usar, ler, se transportar. Pagar seu salário também. Pagar meu salário. Gosto muito do eu pago o seu salário. Ai, nossa, também tem essa, né? E tem uma coisa, essa semana passada também foi muito difícil. Tem uma feminista radical que anda com o Lula pra cima e pra baixo. Quem? Não sei o nome, não. Se eu soubesse também não falaria. Mas tem uma escrota aí que postou essa semana. Eu vou procurar depois porque quero saber dessa história aí. Já sei, eu acho que eu sei quem é. Sabe quem é? Que ela postou que a culpa da PL do aborto estar tendo tanta repercussão é de quem? Quem? As minorias identitárias, porque o identitarismo da esquerda faz isso, faz aquilo outro. E eu queria lembrar as pessoas, a deputada do identitarismo, a preta travesti, Erika Hilton, é responsável pelo estudo que vai se desenvolver em um projeto de lei para, portanto, reduzir a carga horária de 6x1. Sim, que é uma luta que vem aí da vida além do trabalho. Da vida além do trabalho. Então, quem está correndo atrás disso é a Erika Hilton. Sim. E aí o presidente da Esquerda Livre tá dizendo que eu sou uma classe de uma casta privilegiada. Então, assim, que identitarismo é esse? Que não pensa no trabalhador, e esse trabalhador fictício, né? Porque o trabalhador não tem cor, não tem gênero, não tem sexualidade, não tem nada. Ele é só um trabalhador, ele é uma máquina. Ele é um AI, entendeu? É o robô, é o Will Smith. Não, porque o trabalhador... Gente, o trabalhador fictício, ele sabe o que é um preto, ele sabe o que é um viado, ele sabe o que é uma travesti. Ele sabe. Acho que a gente tem que sair dessa ignorância do pobre ignorante fictício e pensar, não, porque só nas boas escolas as pessoas sabem. Vocês acham mesmo que nas boas escolas as pessoas sabem o que é a diferença? Quem sabe o que é a diferença é quem tá na diferença. Essas pessoas sabem a diferença. Então virar e dizer que o pobre não vai entender o discurso da identidade, porque o elo dele, ele não se importa com o elo dele, mas ele entende perfeitamente que aquela pessoa está desconfortável usando aquela roupa. E vou te dizer, os casos de transfobia que a gente está vendo nunca é na birosca de Santo Antônio, é sempre no restaurante do não sei o que, no shopping do Morumbi, na casa do caralho, que tem essa gente que teoricamente está muito educada e que não faz a menor questão de não reproduzir preconceito. Então, que educações são essas? Que é a educação tecnocrata. E depois vem falar que a casta da sociedade são os professores, né? São os professores. E aí os tecnocratas vão se educar de forma tecnocrata. É lei 10.602? Acho que é isso. É a lei que obriga o currículo a falar de literatura e cultura africana e de origem afro-brasileira, africana e indígena dos povos originários na escola. É obrigatório. A minha eu sei que faz. A escola da classe A em inglês, com o seu projeto bilíngue, faz. Não. Então, quando a gente fala, porque a educação está horrível. Que educação? A que o pobre vai ser formado para ser funcionário do rico? Porque se eu tenho uma instituição, como a instituição Lemon, que tem um material didático para a escola do Eleva, que é a escola deles, dos ricos deles. Um material diferente para ser distribuído no sistema elite e um terceiro material para ser distribuído nos tablets das escolas públicas de São Paulo, eu estou dizendo que cada um está sendo educado para uma coisa diferente. Eu estou educando o dono da empresa
o supervisor e o empregado. E cada um vai ter a sua educaçãozinha formatada para que se cumpra esta função. E o supervisor vai achar que é rico e vai defender que é o E dono. o pobre vai achar que consegue ser dono de E empresa. o pobre vai achar que um dia ele vai ser o supervisor. Consegue ser bilionário. Então, as pessoas, a educação pública é o problema. Aí eu também acho que a educação é o problema do Brasil. Eu só não acho que o problema é escolar. E se você pegar a lei de diretrizes e bases, que eu gosto de dar essa cara de lei, né? Que parece que eu sou muito inteligente. A função da educação, de acordo com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que é lei, portanto, não parece que é um manual. Não é um manual, é a lei, é o que tem que ser. A educação no Brasil, ela é obrigação de um tripé chamado Estado, Família e Escola. Sim. Não tem determinado qual é a porcentagem de cada um. Então, onde não tem família, tem que ter Estado e escola. Onde não tem Estado, tem que ter família e escola. E onde não tem escola, você tem estúpido e incapaz. Sim. E é isso. E essa é a questão. Não tem uma educação que vai dar conta de porra nenhuma, mas você tem um grupo de pessoas desesperado tentando dar conta da mudança do mundo a cada ano que passa, com os alunos chegando com mais coisas pra gente dar conta. Gente, juro pra vocês, quando eu me formei em 2011, eu não tava esperando que em 2024 eu ia ter que me preocupar com um aluno apostando em bingo online. É uma loucura. Minha mãe tava Entende? reclamando disso essa semana também. Uma É loucura. isso, eu não sei o que fazer, porque eu não tive uma formação pra isso. Como é que não é aposta e é bet? Eu sei inglês, é aposta. Não é aposta, é bet. Não é arroz, é rice. Porra, meu cu, entendeu? Então, essa é a casta que tá lidando com tudo que chega da sociedade meio maluco pra dar conta, e é a nossa culpa. De alguma forma que não tá saindo, como os tecnocratas decidiram que tem que sair, que ainda tem isso. Mas eles não estão saindo fazendo as contas matemáticas que eu quero. Foda-se, tem uma inteligência artificial que faz essa merda. Ele precisa sair desse caralho? Ou ele precisa sair sabendo o que é uma pessoa com deficiência, o que é uma pessoa diferente, sabendo fazer o imposto de renda dela, sabendo que imposto não é roubo, sabendo votar, sabendo o que é um legislativo, sabendo que o município tem um vereador, o governo do estado tem deputado. É isso que a gente tem que ensinar, sabendo poesia, sabendo arte, sabendo que a vida não é só trabalhar, não é só fazer 6x1, não é fazer plantão de 72 horas, se eu for no cinema entender o que eu tô vendo, se eu tá olhando na rua entender o que tá acontecendo. Eu saber finanças básicas pra minha casa, pra poder saber se meu salário vai pagar a conta do fim do mês, saber como eu posso ajudar os meus pais, saber como eu posso ajudar quem tá ao meu redor, saber que solidariedade, né, não é questão de empresariado, saber que desastre climático é uma realidade. E é com esses pensamentos e reflexões que a gente termina o episódio. Tem muito pano pra manga. A gente podia entrar aqui em outras questões ali de educação permissiva, de educação positiva, que não entramos. Não me fala de educação positiva, não. Olha uma outra seara. Ataquei aqui, gente. A minha educação era super negativa. Eu falo, o mundo vai acabar, a gente vai todo morrer, o apocalipse climático tá aí. Vocês vão ser Uber, não sei que vocês estão preocupados. Mentira, eu falo isso. Mas, obrigada, Melissa, por topar, vir aqui discutir com a gente. Pesei o rolê? Talvez tenha pesado o rolê. Não, mas eu acho que essa é a proposta mesmo. Aqui a gente tá pra discutir com a realidade. E acho que você conseguiu mostrar um lado da moeda muito importante, que eu tenho afinidade porque a minha família inteira é basicamente constituída de professores. Então, quero ser professor. Então, quero me foder também. E aí, mas eu acho que falta essa sensibilização para um público um pouco mais amplo. Acho que as pessoas precisam voltar a pensar na educação, principalmente educação de base. É o que você falou, são pessoas que saíram da escola há décadas, nunca retornaram e não sabem como que funciona a educação hoje. Acha que ainda... Tem gente que acha que ainda dá a paulada na mão, né, com a régua. Vou te falar uma coisa rapidinho, eu sei que a gente está concluindo, mas tem um pensamento que é comum nas discussões acadêmicas de educação, de que se um viajante no tempo entrar num hospital, ele não reconhece o hospital, mas se ele entrar na escola, ele reconhece a escola. E eu digo que isso é uma mentira, porque o viajante do tempo vai falar, o que esse preto tá fazendo sentado aqui? O que essa mulher tá fazendo sentado? Por que esse professor não está de terno e gravata? Por que ele não tá fumando dentro da Por que ele não tá fumando? Por que essas pessoas estão com esse aparelho na mão? Por que esse livro é colorido? Por que você tá ensinando sobre cultura de preto? Por que a sua aula é sobre poesia feminista? Então, assim, dizer que se reconhece o prédio porque as carteiras
As carteiras não são iguais, o quadro negro não é mais negro, é um quadro, ou quando ele é diferente. Os professores não têm mais o mesmo corpo, eles são permitidos fazer coisa. Professora de criança não podia casar no início do século XIX. Ela não podia ir na sorveteria, porque o sorvete é um alimento promíscuo, tá? Então, assim, não cair em algumas coisas que a gente cai por ilusão ou por boa vontade de que a escola é imutável e a escola vai criar uma sociedade, porque a sociedade criou a escola, não tem como ela fazer diferente, assim, pra amanhã. E entender que a gente muda, e muda muito, e muda bastante, e tá o tempo inteiro tentando fazer melhor. Tem que mudar. E tem que mudar mesmo. Pra ouvir que a gente tá pedindo demais, que a gente ganha muito dinheiro. A gente ganha muito dinheiro. Eu queria ter 10% da folha de pagamento do Flamengo, desse caralho. Se fuder. Mas você tá ganhando muito dinheiro. Aí você vai ver o muito dinheiro é 10 mil reais. Porra! Gente, 10 mil reais é a carne que o pastor come na churrascaria da África do Sul. Num jantar. O pessoal não tem... Eu sei que 10 mil reais é muito mais que a maior parte da população. Mas o problema é que tem gente ganhando 10 milhões. Não é o professor que tá ganhando 10 mil. Eu, hein? Tudo inveja do nosso sucesso. Exato. Então tá, gente... Mel, muito obrigado. A gente já te quer de volta aqui. Acho que foi um episódio muito, muito legal. Realmente para sensibilizar essa galera que não tá pensando em educação. Muito obrigado. Retorne. Queremos você aqui de volta. Você já falou de não monogamia pra eu quebrar o tabu? Não, a gente tava pensando nessa pauta. Então você vai vir quebrar todos os tabus possíveis aqui. Nossa... Eu sou essa pessoa. E eu já falei, gente, professor há muito tempo, viado há muito tempo e drag. Você me bota qualquer assunto aqui. Dá uma opinião sobre o que você acha do mercado financeiro. Acha uns brocha. Posso ficar aqui horas falando sobre isso. Eu queria agradecer o convite também, foi muito divertido. Eu tive um dia exaustivo, mas foi ótimo mesmo assim. Porque afinal de contas eu faço drag e dou aula. Então eu nunca tô descansada. Se fosse esperar um dia que eu tivesse descansada, ia ser quando finalmente deflagrasse a porra da greve na minha escola. Fala do seu show, por favor, pro pessoal do Rio. Eu não sei quando este episódio vai ao ar. Semana que vem. Então, semana que vem. Na sexta-feira, dia 28, na Mansão LT, na rua André Cavalcante, número 58, a gente vai ter o Salvem a Professorinha, o show pedagógico de drag, que vai receber Bettina Polaroid. Vamos pro estúdio da Bettina Polaroid ter uma aula de fotografia. Não é só um show de drag, é um quiz game. A gente tem o Roletrando, onde a gente faz perguntas sobre as competências do Enem, humanas, exatas, biológicas, linguagens e kit gay. E aí a gente distribui bebida, porque eu sou uma professora muito ruim e ajudo as pessoas com alcoolismo. E é ótimo ter convidada, a gente brinca, a gente veste em karaokê. Tá bom? Procurem minhas redes, que eu preciso de dinheiro, afinal de contas eu não ganho 10 mil reais, tá, gente? Isso é só pros professores efetivos, eu substituta, eu tô bem longe desse número, me ajuda a chegar lá, vamos ver se vocês me seguem, eu faço uma publi do jogo do Tigrinho, do Bet pros meus alunos apostarem. Salvem a professorinha, é isso. Salvem demais. Só deixa eu deixar um comentário, Rafa, pode colocar no meio do episódio pra galera ouvir realmente a publi da Salvem a Professorinha. Sei. Olha aqui pra mim. Vê se eu tenho cara de otário, hein, galera? Fala aí. Ou cara de cachorro, ou de rato, ou de porco. Eu acho que não, né? Eu já volto. E pra você, VH7, que chegou até o fim, muito obrigada. Muito obrigada, Mel. Muito obrigada, Sérgio. Eu espero que tenham trazido muitas reflexões aí pro pessoal. E não me processem. Obrigado, Gabi. Obrigado, Mel. Até então o próximo episódio. Salvem a professorinha. Hashtag salvem a professorinha. Hashtag salvem a professorinha. E todas as professorinhas, enquanto unidade. Amém. Porque elas estão precisando de salvamento mesmo. Salvem o professorado. Salvem o professorado. E salvem o alunado também, gente. Porque cada vez mais a gente tá precisando que os adultos voltem os olhos para os adolescentes, principalmente, e lembrem que não é porque sabe andar, cagar e bater uma punheta que sabe tomar as decisões da própria vida. Olha eu. Até hoje não sei. Muito obrigada, pessoal, e tchau, tchau. Beijo, até o próximo episódio. Beijo. Você ouviu o Bagaço da Laranja. Siga a gente nas redes sociais, é tudo @Bagaco Podcast. Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino. E a música tema é uma produção do Droid Step. Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.